Vamos apresentar agora a solução da equação de energia em termos da temperatura para o caso, a situação física mostrada na direita da tela, que mostra uma parede sólida plana sobre a qual incide um escoamento inicialmente uniforme com velocidade U infinito, pressão P infinito e temperatura T infinito. Ao interagir com essa parede sólida que tem uma temperatura uniforme T0, portanto T0 sendo constante, uma camada limite térmica vai se desenvolver, sendo uma parte desse escoamento afetada termicamente pelo contato com a parede, enquanto o restante, fora da camada limite térmica, permanece a mesma temperatura T infinito incidente, que também é constante. A equação governante para esse caso é aquela equação de energia que nós já vimos anteriormente aplicada à camada limite térmica. Além disso, nós vamos precisar também de condições de contorno adequadas para resolver essa equação aqui. Na parede, a condição de continuidade de temperatura é aplicada, portanto, em y igual a zero, nós vamos ter que a temperatura vai ser igual à temperatura T0, a temperatura da parede, que nós estamos assumindo como sendo constante nesse caso. Já para uma zona que está suficientemente afastada da parede sólida, está fora da zona de influência pela parede sólida, pela interação térmica com a parede sólida, ou seja, tanto para x tendendo a zero, quanto para y infinitamente afastado da parede, nós temos que a temperatura tenderá a ser igual a T infinito. Agora é conveniente definir uma temperatura dimensional θ como sendo igual a T menos T0 dividido por T infinito menos T0. Portanto, reescrevendo tanto as equações quanto as condições de contorno, tanto a equação quanto as condições de contorno, em termos de θ, em termos dessa temperatura dimensional, nós obtemos então que U vezes a derivada de θ em relação a x, somado com V vezes a derivada de θ em relação a y, tem que ser igual à difusividade térmica alfa vezes a derivada segunda de θ em relação a y. Para as condições de contorno, nós temos que, em y igual a zero, o θ vai passar a ser T0 menos T0, né? Portanto, θ vai ser zero na parede, em y igual a zero. E quando x tender a zero ou y tender a infinito, nós vamos ter que o θ vai tender a ser T infinito menos T0 dividido por T infinito menos T0, portanto, o θ vai tender a ser 1. E esse é o sistema que nós vamos resolver a partir de agora, utilizando o método da similaridade. Empregando aquela mesma mudança de coordenadas que utilizamos na solução de Blasius, as quais são repetidas aqui nessa tela, nós poderemos obter então uma solução pelo método da similaridade, também para a temperatura dimensional θ. Portanto, para obtermos soluções similares, é necessário que a temperatura dimensional θ seja função apenas de eta, sendo eta definido como y vezes a raiz de 1 infinito sobre ni, vezes x elevado a menos meio. Muito bem, então empregando essas mudanças de coordenadas em relação às derivadas, que são mostradas aqui no topo da tela, e também empregando aquelas expressões que havíamos obtido na aula passada, para a componente horizontal do vetor velocidade, também para a componente vertical, nós podemos reescrever aquela equação de energia no novo sistema de coordenadas da seguinte forma. Uzinho, que é o infinito f' de eta, multiplicado pela derivada de θ em relação a x, o que no novo sistema de coordenadas nada mais é do que a derivada de θ em relação a xi,
menos eta dividido por 2, multiplicado por xi elevado a menos 1, multiplicado pela derivada de θ em relação a eta. Agora nós temos que é o segundo termo convectivo, que é dado por v, que nada mais é do que raiz de ni, o infinito, dividido por 2, multiplicado por xi elevado a menos meio, multiplicado por eta, f' de eta, menos f de eta, né? Multiplicado pela derivada de θ em relação a y, né? Que vai ser nada mais vai ser do que raiz de 1 infinito sobre ni, no novo sistema de coordenadas, né? Vezes xi elevado a menos meio, vezes a derivada de θ em relação a eta, que vai ter que ser igual ao produto da difusividade térmica pela derivada segunda de θ da temperatura dimensional em relação a y, que será o infinito sobre ni, vezes xi elevado a menos 1, vezes a derivada segunda de θ em relação a eta. Dessa proposição aqui para soluções similares, nós podemos chegar à conclusão de que a derivada de θ em relação a xi tem que ser nula. E também podemos reparar aqui que ao cortar o ni, a raiz de ni com raiz de ni aqui, e fizermos as multiplicações distributivas com esse termo, vamos obter esse mesmo termo aqui, só que com o sinal trocado, sendo esse primeiro termo com o sinal negativo, enquanto esse termo aqui aparecerá com um sinal positivo. Portanto, nós podemos cortá-los mutuamente. O que vai restar então vai ser que o infinito vezes xi elevado a menos 1 dividido por 2 vezes a derivada de θ em relação a eta, que não precisa mais ser expressa como uma derivada parcial, né? Então é menos, né, f de eta vezes θ' de eta, né, que é a derivada de θ em relação a eta, a derivada primeira de θ em relação a eta, vai ter que ser igual a... Nós podemos reconhecer aqui o alfa sobre ni como sendo 1 sobre Prandtl, né? Dessa maneira, nós vamos ter então que vai ser o infinito xi elevado a menos 1 sobre Prandtl, multiplicado por θ duas linhas de eta. O infinito e o xi elevado a menos 1 pode ser cortado dos dois lados, de maneira que nós obtemos então que θ duas linhas de eta somado com Prandtl dividido por 2 vezes f de eta multiplicado por θ' de eta tem que ser igual a zero. Já as condições de contorno, nós vamos ter que na parede, ou seja, em eta igual a zero, θ de zero tem que ser igual a zero, e suficientemente afastado, tanto com x tendendo a zero quanto com y tendendo a infinito, nós vamos ter que o eta vai tender a infinito nesses dois casos, portanto, nós vamos ter que o θ de eta tendendo a infinito, ou θ de infinito, vai ter que ser igual a 1. Nós podemos reparar aqui a similaridade dessa equação aqui com aquela equação obtida na solução de Blasius, com a diferença apenas ficando por conta desse número de Prandtl. De fato, se o número de Prandtl por acaso for igual a 1, vocês podem reparar aqui, comparando com aquela equação de Blasius, que se nós fizermos θ de eta igual a f' de eta, ou seja, o perfil base de temperatura dimensional ser igual ao perfil base do perfil de velocidade, essa equação aqui será satisfeita uma vez que o f já satisfaça aquela equação diferencial ordinária de terceira ordem que obtivemos lá na solução de Blasius.
Para começar a solução dessa equação diferencial de segunda ordem, devemos empregar a separação de variáveis, no que resulta que d de θ' sobre θ' tem que ser igual a menos Prandtl dividido por 2 f de eta vezes deta. Integrando dos dois lados de 0 a eta, nós obtemos então que o logaritmo natural de θ' de eta sobre θ' de 0 tem que ser igual a menos Prandtl dividido por 2 vezes a integral de 0 a eta de f de tal d tal, onde tal é simplesmente uma variável de integração. Tomando então a exponencial dos dois lados da equação, nós obtemos que θ' de eta tem que ser igual a θ' de 0 multiplicado pela exponencial de menos Prandtl dividido por 2 vezes a integral de 0 a eta de f tal d tal. Dessa forma, a partir dessa equação aqui, nós podemos novamente integrar os dois lados dessa equação de 0 a eta, de maneira a obter que θ de eta menos θ de 0 tem que ser igual a θ' de 0 vezes a integral de 0 a eta da exponencial de menos Prandtl dividido por 2 da integral de 0 a zeta de f tal d tal d zeta, onde zeta é simplesmente outra variável de integração. Nós temos aqui que, pela condição de contorno, θ de 0 é igual a 0. Portanto, nós podemos escrever que θ de eta vai ser θ' de 0 vezes a integral de 0 a eta da exponencial de menos Prandtl dividido por 2 vezes a integral de 0 a zeta de f tal d tal d zeta. Porém, ainda falta descobrir o que vem a ser esse θ' de 0. Para tanto, é necessário utilizar a outra condição de contorno, ou seja, θ de infinito, θ de eta tendendo a infinito, que vai ser igual a θ' de 0 vezes a integral de 0 a infinito da exponencial de menos Prandtl dividido por 2 vezes a integral de 0 a zeta de f tal d tal d zeta tem que ser igual a 1. Portanto, nós temos que θ' de 0 tem que ser igual a integral de 0 a infinito da exponencial de menos Prandtl dividido por 2 vezes a integral de 0 a zeta de f tal d tal d zeta, elevado a menos 1. É possível ver aqui que essa integração de 0 a infinito depende apenas de Prandtl. Para cada Prandtl, nós vamos poder avaliar essa integral de maneira a obter o θ' de 0, ou seja, θ' de 0 acaba sendo uma função apenas de Prandtl, que ao ser obtido pode ser substituído de volta nessa expressão para o θ de eta para obter o perfil de velocidade. Aquelas integrações envolvidas tanto no θ' de 0 quanto no θ de eta
em geral, para um número de Prandtl qualquer, não podem ser resolvidas analiticamente, frequentemente necessitando que métodos numéricos de integração sejam empregados. No entanto, em alguns casos especiais, é possível obter soluções fechadas analíticas. Um desses casos é o caso em que o número de Prandtl é muito maior do que 1, o que nós associamos anteriormente com óleos. E nós vimos também anteriormente que, para esse caso, a espessura da camada limite térmica tende a ser muito menor do que a espessura da camada limite hidrodinâmica. Dessa forma, é possível obter uma solução analítica ao expandir a função f de eta usando uma série de Taylor em torno de eta igual a zero, ou seja, dizer que f de eta é f de zero somado com f' de zero vezes eta somado com f duas linhas de zero vezes eta elevado ao quadrado dividido por 2, somado com um termo da ordem de eta elevado ao cubo. No entanto, nós podemos reconhecer que a escala de eta será a escala de y, por definição, dividido pela escala da espessura da camada limite hidrodinâmica. Nós projetamos especificamente o eta para refletir essa escala. No entanto, dentro da camada limite térmica, nós temos que o y será da ordem da espessura da camada limite térmica. Portanto, nós temos que, para esse caso em que Prandtl é muito maior do que 1 e, portanto, que ΔT é muito menor do que delta, nós temos então que o eta dentro da camada limite será muito menor do que 1. Permitindo, portanto, que esse termo de ordem eta elevado ao cubo e os de ordem superior possam ser desprezados. Além disso, da solução de Blasius, nós temos que, pelas condições de contorno lá daquela equação de terceira ordem utilizada na solução de Blasius, nós temos que f de zero é igual a zero e também que f' de eta é igual a zero, sobrando, portanto, apenas um termo, permitindo que nós aproximemos f de eta por f duas linhas de zero vezes eta elevado ao quadrado dividido por 2. Dessa forma, aquela integração que está interna lá naquela exponencial, que é a integração de zero a zeta de f de tal de tal, ela vai ser igual a uma integração de um polinômio de grau 2, que vai resultar, portanto, essa integral será igual a f duas linhas de zero vezes zeta elevado ao cubo dividido por 6. Substituindo, então, esse termo aqui aproximado por aquela série de Taylor, naquela integração que aparece no θ de eta, ou seja, a integral de 0 a eta, da exponencial de menos Prandtl dividido por 2 vezes a integral de 0 a zeta de f de tal de tal d zeta, né? Essa integração agora, com essa aproximação, pode ser escrita como a integral de 0 a eta da exponencial de menos f duas linhas de zero dividido por 12 vezes Prandtl vezes zeta elevado ao cubo d zeta. Propondo agora uma mudança de variáveis é essa, dada por beta, que nós vamos definir como sendo igual a f duas linhas de zero dividido por 12 vezes Prandtl vezes o zeta elevado ao cubo, o que vai nos permitir escrever então que d zeta vai ter que ser igual a 1/3 de f duas linhas de zero dividido por 12 elevado a menos 1/3
vezes Prandtl elevado a menos 1/3, vezes beta elevado a menos 2/3, d beta. Substituindo, então, essa mudança de variáveis nessa integração, nós obtemos que a integral de 0 a eta da exponencial de menos Prandtl dividido por 2, integral de 0 a zeta de f de tal, d tal, d zeta tem que ser igual a 1/3 de f duas linhas de 0 sobre 12 elevado a menos 1/3 vezes Prandtl elevado a menos 1/3 vezes a integral de 0 até o beta quando é avaliado em zeta igual a eta, ou seja, f duas linhas de 0 dividido por 12 vezes Prandtl vezes eta elevado ao cubo, sendo integrando beta elevado a menos 2/3 da exponencial de menos vezes a exponencial de menos beta d beta. Neste momento é oportuno apresentar duas funções especiais que são relacionadas entre si. A primeira delas é a função gama, que tem essa notação gama maiúsculo, gama de z, que é definida como a integral de 0 a infinito de beta elevado a z menos 1 vezes a exponencial de menos beta d beta. Já a função gama incompleta ela é relacionada diretamente com a função gama, sendo também dada pela integral até o infinito de beta elevado a z menos 1 vezes exponencial de menos beta d beta, só que agora o limite inferior de integração, ao invés de ser zero, agora é t. Portanto, diferentemente da função gama, a função gama incompleta depende não só de z, mas também de t. Usando essas funções, portanto, é possível agora fazer aquelas integrações que apareciam tanto nas integrais relacionadas ao θ de eta quanto θ' de zero, que tinham essa forma aqui de beta elevado a menos 2/3, exponencial de menos beta, sendo integrado de 0 a a, sendo a um limite superior, que pode ser infinito, ou aquele outro limite superior que nós vimos agora há pouco, d beta. O que pode ser escrito de maneira equivalente como a integral de 0 a infinito de beta elevado a menos 2/3 exponencial de menos beta, d beta, menos a integral de a até o infinito de beta elevado a menos 2/3 exponencial de menos beta, d beta. Associando, então, esse cara aqui com uma função gama e esse cara aqui com uma função gama incompleta, nós podemos, então, escrever essa integração em termos dessas duas funções. Mas, antes disso, precisamos associar o z menos 1 como sendo igual a menos 2/3. Ou seja, o z como sendo igual a 1/3. Dessa forma, essa integração aqui pode ser obtida como sendo igual ao gama de 1/3 e ao gama incompleto de 1/3 a. Portanto, podemos escrever gama 1/3 menos gama de 1/3, gama incompleto, de 1/3 e a. Dessa forma, também, podemos obter a integral de 0 a infinito, de beta elevado a menos 2/3 exponencial de menos beta, a qual é relacionado justamente com o θ' de zero. Essa daqui será simplesmente
o próprio gama 1/3, uma vez que será essa primeira integração aqui. Vamos agora utilizar esses resultados para obter uma solução fechada para o θ de eta. Começando pela avaliação do θ' de zero, o que, para esse caso especial em que Prandtl é muito maior do que 1, é dado por integral de 0 a infinito da exponencial de menos f2' de zero dividido por 12, vezes Prandtl vezes zeta elevado ao cubo d zeta, né? Tudo isso, essa integral toda elevada a menos 1. Empregando então aquela mudança de variáveis de integração que havíamos feito anteriormente, nós podemos reescrever o θ' de zero de maneira equivalente, como sendo 3 vezes f2' de zero dividido por 12, elevado a 1/3, vezes Prandtl elevado a 1/3, vezes a integral de 0 a infinito de beta elevado a menos 2/3, exponencial de menos beta, d beta, elevado a menos 1. Essa integral aqui, nós podemos reconhecer da discussão que acabamos de ter como sendo a função gama avaliada em 1/3. Dessa maneira, nós podemos obter que o θ' de zero ele tem que ser igual a 3 vezes o f2' de zero dividido por 12 elevado a 1/3 vezes gama avaliado em 1/3 elevado a menos 1 vezes Prandtl elevado a 1/3. O f2' de zero nós obtemos lá com a solução de Blasius, sendo ele aproximado por 0,332, então fazendo a avaliação numérica dessa expressão aqui, se obtém que θ' de zero é dado aproximadamente por 0,339 vezes Prandtl elevado a 1/3. Essa expressão aqui é válida para números de Prandtl muito maiores do que 1. No entanto, Poulhausen, ao fazer aquelas integrações numericamente para diversos números de Prandtl, descobriu que essa lei de potência, com Prandtl elevado a 1/3, era válida para uma faixa maior de números de Prandtl, de fato para Prandtl maior do que 0,5, desde que a constante de proporcionalidade, ao invés de ser 0,339, fosse 0,332. Mas continuando sendo Prandtl elevado a 1/3. Muito bem. Agora, de posse desse θ' de zero, é possível obter o número de Nusselt para essa situação. O H, o coeficiente de transferência de calor, é definido como menos K dividido por T0 menos T infinito, vezes a derivada da temperatura em relação a Y, avaliado na parede, avaliado em Y igual a zero. O que pode ser reescrito de maneira equivalente como H sobre K, que é igual à derivada de θ em relação a Y, avaliado também na parede, o que no novo sistema de coordenadas pode ser escrito como raiz de 1 infinito dividido por ni, vezes x elevado a menos meio, vezes θ' de eta avaliado em y igual a zero, ou seja, θ' de zero. Portanto, nós temos que hx sobre k, que é igual ao Nusselt baseado em x, tem que ser igual a Reynolds baseado em x elevado a meio, vezes o θ' de zero. A partir da discussão que acabamos de ter, nós podemos então obter que o Nusselt baseado em x vai ser igual ao θ' de zero, que é
0,332 vezes Reynolds, baseado em x elevado a meio, vezes o Prandtl elevado a 1/3, vindo lá do θ' de zero. Além disso, podemos também obter o Nusselt médio ao longo da placa, ao longo de uma placa de comprimento L, como sendo 2 vezes o Nusselt avaliado no comprimento da placa, no fim da placa, né? O que vai ser, portanto, o que vai nos dar, portanto, que o Nusselt médio tem que ser igual a 0,664 vezes Reynolds, baseado em L, né? Elevado a meio, vezes Prandtl, elevado a 1/3. Passando agora para a avaliação do θ de eta e tendo novamente em mente aquela mudança de variáveis de integração de zeta para beta, nós podemos então escrever que θ de eta dividido por θ' de zero tem que ser igual à integral de 0 a eta da exponencial de, para esse caso especial em que o número de Prandtl é muito maior do que 1, vai ser exponencial de menos f2' de zero dividido por 12 vezes Prandtl vezes zeta elevado ao cubo dz. Mudando então as variáveis de integração, nós podemos escrever de maneira equivalente como essa integral e, portanto, θ de eta sobre θ' de zero como 1/3 de f2' de zero dividido por 12 elevado a menos 1/3 vezes o número de Prandtl elevado a menos 1/3 também, vezes a integral de zero até o novo limite de integração, que agora nada mais é do que o beta avaliado em zeta igual a eta, ou seja, será f2' de zero dividido por 12 vezes Prandtl vezes zeta elevado ao cubo de beta elevado a menos 2/3 vezes a exponencial de menos beta d beta. Esse termo aqui nós podemos reconhecer como sendo gama de 1/3 elevado a menos 1 dividido por θ' avaliado em zero. Portanto, podemos cortar o θ' avaliado em zero dos dois lados da equação, de maneira a obter que θ de eta é igual a gama de 1/3, né, elevado a menos 1, multiplicado por essa integração aqui. Integração essa que nós já avaliamos anteriormente, como sendo o gama avaliado em 1/3 menos gama avaliado em 1/3 no limite superior de integração, ou seja, f2' de zero dividido por 12 Prandtl eta ao cubo. Portanto, substituindo a integração por essa, nós obtemos que será θ de eta será gama 1/3 elevado a menos 1 vezes gama 1/3 menos gama 1/3 f2' de zero dividido por 12 vezes Prandtl vezes zeta elevado ao cubo. Dessa maneira, fazendo a multiplicação distributiva, nós obtemos que o θ de eta será igual a 1 menos gama de 1/3 f2' de zero dividido por 12 vezes Prandtl vezes zeta elevado ao cubo dividido por gama de 1/3, o que pode ser obtido, isso aqui é válido para Prandtl muito maior do que 1, então basta substituir o número de Prandtl nessa expressão aqui e também aquele f2'
de zero obtido lá pela solução de Blasius, que é aproximadamente 0,332, dessa forma nós podemos avaliar o θ, a temperatura dimensional, como função de eta. De fato, isso é feito no gráfico mostrado na direita da tela, em que no eixo horizontal nós vemos plotado o θ, a temperatura dimensional, enquanto no eixo vertical é plotado o eta, que é essa variável na direção vertical modificada, essa variável, essa nova coordenada na direção vertical. Nós vemos aqui plotados perfis de temperatura para diferentes números de Prandtl, sendo este em azul associado ao Prandtl igual a 1, conforme já discutimos agora há pouco. E para Prandtl igual a 1, nós temos que esse perfil θ será igual ao F' de eta que obtivemos lá a partir da solução de Blasius. Nós vemos aqui que, à medida que o número de Prandtl aumenta, o eta em que o θ deixa de variar significativamente com a direção vertical vai diminuindo à medida que o Prandtl aumenta, o que corrobora justamente aquela hipótese de Prandtl muito maior que 1, levando a um perfil que tenha uma espessura de camada limite térmica muito menor do que a espessura da camada limite hidrodinâmica, que pode ser associada com o ponto em que esse perfil azul aqui, que é associado também ao mesmo perfil base para velocidade, o ponto em que esse perfil deixa também de variar significativamente com eta.